Eu convido agora a doutora Andréia Calçada. Ela é psicóloga clínica e jurídica. Bem-vinda, doutora Andréia. Ela é psicóloga clínica e jurídica. Ela é perita do TJ do Rio de Boa Janeiro. tarde. Boa tarde. Em varas de família e assistente técnica judicial em varas de família e criminais em todo o Brasil. Ela é mestre em sistemas de resolução de conflitos, autora de livros e artigos na área jurídica, autora do livro Perdas Irreparáveis, que eu já quero ler, Alienação Parental e Falsas Acusações do Abuso Sexual, em sua terceira edição. A doutora Andréia vai falar para a gente hoje sobre acusações de abuso em processo de família. Doutora Andréia, você tem a palavra por 20 minutinhos, fique à vontade. Tá bom. Boa tarde, então. Agradeço a aba, em nome da doutora Valquíria, da Amanda, da doutora Renata, pelo convite. É um grande prazer, né, falar para advogados, que, na verdade, acabam sendo meus parceiros, né, parceiros no sentido, principalmente, da assistência técnica judicial, né? Então, como a doutora Valquíria falou, eu acabo atuando na psicologia jurídica como perita, né, em varas de família do Tribunal do Rio, e atuo como assistente técnica das partes, né? E aí, nesse sentido, é que os advogados acabam sendo meus parceiros, né? E trabalho também na área jurídica, e eu consigo, então, avaliar e acompanhar essas dores, né? As dores que permeiam os processos judiciais de vários ângulos, né? Do ângulo da perícia, do ângulo da assistência técnica e da clínica, né? E então, assim, eu consigo ter um olhar diferenciado aí sobre essas dores, né? E eu acho que é dessas dores, quando a gente fala aí sobre a questão da humanização na advocacia e na advocacia de família, né? E o doutor Sandro, né, muito bom falar depois dele, porque ele consegue humanizar bem toda essa situação. E eu gosto muito de falar para advogados, porque eu sempre digo assim, que vocês são a porta de entrada dessas dores, e vocês, advogados, fazem toda a diferença nesses processos, né? Um bom advogado de família, com uma boa formação na área, ele diminui o impacto e busca minimizar as dores, né? Mesmo, né, que se tenha que ir para um processo, né, judicial litigioso. Mas um advogado que não entenda da área, a gente vê sempre a diferença disso, ele entra muitas vezes para litigar, como se ele estivesse trabalhando numa área da advocacia empresarial, administrativa, quando você está lidando com pessoas. Diferenciada. E aí, assim, vocês fazem parte da prevenção, né, e dos cuidados, né, principalmente nessa porta de entrada. E aí me pediram para falar justamente sobre o tema processos, né, de família, conflitos, litígio, e quando você tem acusações de abuso, né, que são situações que agravam, né, o conteúdo desses processos, acirram os litígios, e os profissionais envolvidos, muitas vezes, principalmente as pessoas que não são da área psi, elas não sabem como lidar com esse tipo de situação. Então, assim, eu vou um pouco no viés do doutor Sandro, assim, que é justamente assim, quem é você, advogado, né? E eu sempre jogo de volta, seja para psicólogos, assistentes sociais, eu dou capacitação para peritos, né, do tribunal, tanto psicólogo quanto do serviço social. Eu sempre pergunto, mas e você, profissional? Como é que você lida com conflitos, né?
como é que você é trabalhado internamente com relação ao seu histórico de vida? Você tem histórico de separação, litígio, divórcio na sua vida? Na história dos seus pais, na sua vida de origem? Você sexual, né? Um abuso uma acusação de abuso de violência psicológica ou de violência física, de violência doméstica. Como é que você lida com isso? Né? Isso está bem trabalhado emocionalmente? Né? Ou você vai pegar o problema do outro e vai dizer, não, eu vou fazer justiça, antes de compreender, entender, estudar aquele processo e ouvir aquilo que está sendo dito. Isso é fundamental, né? Não é o caso dos advogados, mas eu falo sempre isso, por exemplo, para psicólogos, sobre um abuso. E o advogado de família, ele acaba tendo que conhecer um pouquinho disso também para entender o que está sendo dito no processo. Nem sempre, né? E aí vamos contextualizar, nem sempre em uma criança relatando, ou a criança ou um adolescente relatando um abuso dentro de um processo de família, quer dizer que aquilo tenha acontecido realmente. Né? Nós temos percentuais, né? Principalmente, por exemplo, de acusações de abuso sexual falsas, dentro de litígio familiar, nós temos estatísticas em torno de 30%, 40 casos de abuso sexual existe, né? Fora dessas áreas mais específicas, isso é muito maior. O relato de crianças e adolescentes tem que ser levado a sério, mas eles precisam sempre ser contextualizados. Dentro desse processo, né, você, advogado, que recebe em uma consulta inicial essa família que muitas vezes está desesperada, porque, claro, uma mãe, uma avó, um tio, um pai, que ouve um relato de abuso sexual de uma criança, ele fica preocupado e ele muitas vezes age em função da proteção daquela criança, daquele adolescente, né? Muitas vezes isso pode ser um tipo de retaliação, algo que tenha acontecido naquele processo. Né? Então, nós temos processos, por exemplo, onde existe um ódio, um litígio entre aqueles pais, por exemplo, e a acusação de abuso, seja qual ele for, surge como uma forma, por exemplo, de afastar pai e filho, né? Ou de retaliar, por exemplo, né, hoje em dia menos com relação à guarda compartilhada, ou uma partilha de bens que não foi feita da melhor forma possível. Então, assim, eu estava fazendo uma consulta agora essa semana e um casal que foi casado por bastante tempo. Eles tinham até uma relação boa, mas depois a partilha não foi feita da forma adequada. Na verdade, o advogado errou na hora de fazer o contrato da partilha. Isso acabou gerando um litígio crescente. E aí, o que aconteceu? A ex-mulher coloca o filho de 12 anos para negociar com o pai e diz, olha, ou você dá o dinheiro para ela, ou eu nunca mais falo com você. Né? E aí, isso é importante porque existe um advogado, né, da outra parte, né, que está na partilha dos bens, né, e ele está insuflando isso de alguma forma. Né? Só que a gente tem ali uma criança que está sendo violentada psicologicamente, né? E o vínculo afetivo com o pai está sendo fragilizado de forma grave. Né? Então, esse cuidado, né, com relação
ao que surge dentro desses processos, né? E ao relato de crianças e adolescentes acerca de abusos, eles precisam ser muito bem cuidados, inicialmente por vocês, advogados, que precisam ter uma sensibilidade, né? Precisam ter as suas emoções bem trabalhadas para não querer fazer justiça e tomar aquilo para vocês sem contextualizar e sem compreender o processo, né? E muitas vezes entender e questionar o seu cliente. Tá, mas olha só, de onde você está tirando, por exemplo, que existe um abuso? Né? Porque às vezes vem situações nesse sentido, né? Então, às vezes eu recebo muito clientes que vêm indicados pelo advogado antes até de ajuizar a ação. E eles dizem assim, Andréia, dá uma avaliada nessa criança, avalia essa mãe ou esse pai, pode ser uma avaliação parcial, no sentido de se trocar e de se ter uma base. Será que eu tenho uma base justa e adequada para ajuizar uma ação? Será que aquela mãe ou aquela avó, aquele pai, realmente está preocupado com aquele relato e deseja a proteção daquela criança, ou aquilo é uma forma de buscar a criança, né, buscar um aliado naquele processo contra o outro, através de uma acusação que é extremamente grave e que vai, muitas vezes, acabar com a vida do outro, mas vai colocar aquela criança no lugar que não é dela, né? Da criança que foi abusada, do lugar da criança de decidir, por exemplo, um processo, ou decidir com quem ela vai conviver, ou ter que optar entre um ou outro, pelo amor de um ou outro, né? Então, a questão das acusações de abuso dentro dos processos são situações assim extremamente delicadas, né? Porque, mais uma vez, o que eu posso dizer assim, abuso existe, né? Violência doméstica existe, mas as falsas denúncias dentro desses processos também existem. E, às vezes, elas não são nem falsas denúncias, por exemplo, intencionais. Às vezes são falsas denúncias porque foram compreendidas de uma forma inadequada, por exemplo. Crianças mentem, por exemplo, como eu tenho um processo de uma criança que a gente acabou descobrindo no meio do caminho, que ela havia mentido, acusando o enteado do pai sobre um abuso, e isso gerou toda uma separação dentro da própria família, né? Então, assim, existem diversas situações que podem gerar uma falsa denúncia que muitas vezes nem é intencional, né? Então, o que eu acho que é importante dizer para vocês aqui, né, esse tipo de situação, inclusive, que existe acusação de abuso, precisa uma formação da advocacia muito especializada, né, que é um conflito com situações delicadas que são colocadas, né, dentro desses processos e que precisam ser compreendidas dentro de um todo. Então, o que a gente vem falando de muito tempo para cá, e que a gente vê uma diferença bem grande com relação, por exemplo, às varas criminais, ou as delegacias, ou as redes de proteção. A criança falou, houve o abuso. Então, assim, é uma compreensão única, né? De via única. A criança falou, o adolescente falou, houve o abuso. O que, principalmente nas varas de família, nós precisamos compreender que a criança está inserida dentro de um sistema, né? Então, precisamos de uma análise sistêmica e dinâmica no sentido de compreender exatamente, se encaixa com relação à alienação parental. Então, assim, nós precisamos entender assim, se existe algum significado específico para aquela acusação dentro daquele processo e dentro daquele sistema familiar. Se existe uma dinâmica, um sistema, por exemplo, abusivo dentro daquela família, que pode ser da alienação parental também, quanto violência psicológica, ou se existe algum padrão abusivo em termos de violência doméstica,
de abuso sexual, né? Que tipo de dinâmica acontece dentro daquela família. E nós, por exemplo, enquanto peritos, enquanto assistentes técnicos, o processo está aí para ajudar isso, né? Porque nós temos muitas provas disponíveis para até poder fazer essa construção, da interpretação, dessa compreensão dessa dinâmica familiar. Então, vocês, advogados, vocês têm muito dado para a compreensão desses fatos, né? E poder se articular. E aí eu estou falando assim do advogado criminalista, né? Porque assim a gente tem uma divisão esquizofrênica, né? Porque muitas vezes os processos de família vão para as varas criminais, para as delegacias, e esses órgãos não se comunicam, né? Então você tem, por exemplo, uma falsa acusação de abuso, você tem uma alienação parental grave, vai parar na delegacia, na vara criminal, e aí, né, os advogados têm que tentar fazer essa ponte, essa articulação para poder salvaguardar essa situação e essas relações, né? Porque são relações assim extremamente importantes, né? A criança ela se estrutura a partir da relação familiar que ela tem, né? Então, acho que era isso. Acho que meu tempo aqui está chegando ao final, né? E aí, assim, eu acho que o que eu tenho para dizer assim, todo cuidado é pouco nesse tipo de processo, né? É muito angustiante para nós profissionais, né? Que atuamos junto ao direito, lidar com esse tipo de processo. Nossa, estou até com falta de ar. Eu tenho uma filha de 9 anos, a Renata também tem aí crianças pequenas, e eu te confesso que nos últimos tempos, eu não sei, sabe, porque eu acredito que esses tipos de violências, né, e que, graças a Deus, assim, algumas delas ainda conseguem a justiça e ouvidos, mas em grande quantidade. É tão evidente. A televisão é isso o tempo todo, você conversa com pessoas próximas, isso acontece perto, e é desespero, assim, para mim é meio desesperador, porque eu fico assim, gente, eu preciso, desde sempre eu sempre conversei muito com a minha filha, mas a gente precisa ter mais diálogo com as nossas crianças, sabe? Porque não tá fácil, não. Eu fico imaginando, sabe, doutora André, eu fiquei refletindo, assim, eu sou do interior de Minas, né? Criada na roça mesmo. E eu fico imaginando como que isso não acontece ainda em locais que não tem tanto acesso, que as pessoas não têm voz, que as pessoas ainda têm muito medo. Eu fico desesperada pelas nossas crianças, te confesso. Não é uma família, né? Como falei aqui da primeira vez, não faria isso porque a sensação é essa, de angústia. Só de ouvir falar, de ouvir sobre os processos, é uma coisa mesmo que vai apertando assim o peito. Mas que bom que temos aí doutora Andréia para poder aí ajudar bastante no judiciário. Eu acredito que os trabalhos devem ser situações difíceis, né? São situações difíceis, não são fáceis, não. Difíceis. E eu acredito que esse trabalho é conjunto, né? Com o juiz, com os advogados do processo, com o assistente social. É um trabalho lindo. Eu acho assim. Isso é do perito, né? É maravilhoso, mas assim, eu te confesso que é sim angustiante. Que bom, vamos dialogar, vamos falar muito sobre o assunto, vamos pedir para que as pessoas denunciem mesmo, que esses crimes, né, praticados possam ser cada vez mais punidos, né, com mais rigor. É o que eu realmente clamo aí. Renata, você quer fazer alguma consideração? Sim, eu acho que essa abordagem é muito necessária, é um tema muito necessário, precisamos falar muito sobre isso. Eu até fiz uma anotação aqui de uma fala da doutora Andréia sobre a importância do advogado fazer essa ponte, essa articulação para entender o contexto. Exatamente.
Então, o advogado precisa ter essa visão. E eu acho que isso é muito importante abordar até com a advocacia jovem, porque tem coisas, né, doutora Andréia, que só a maturidade faz você enxergar. Mas é importante a gente alertar aí essa galera que, olha, faz essa ponte, faz essa articulação, né? Para contextualizar o caso e, de repente, e não ficar assim, né? Com a visão fechada. É muito importante, realmente, a gente fazer essas pontes. Exatamente. Né? E, assim, ter o cuidado, nós temos a ideia, assim, não é você deixar uma criança que traz uma acusação conviver amplamente. Nós temos formas hoje de fazer convivência monitorada enquanto você avalia o processo, né? Enquanto o inquérito está sendo feito. Então, existem formas hoje em dia mais cuidadosas de você lidar e se articular no sentido de compreender melhor esse contexto, né? Então, eu acho que é isso mesmo, né? Agora, é sempre angustiante mesmo e a gente tem que tentar pensar junto, né? Porque às vezes você fica muito sozinho nesse tipo de processo, você fica sem saber qual é o caminho que toma, né? Então... Nossa, muito obrigada. Nossa, eu te agradeço, te confesso que eu estou assim, toda arrepiada. Muito obrigada, doutora Andréia. Eu que agradeço a vocês, tá bom? A oportunidade, um grande prazer conhecer a aba. Conte conosco. E estou à disposição aí de vocês, tá bem? Igualmente.